Já liberou? Só não tem som aí, né? Não, isso é norma. Isso por incrível que pareça, para que não haja para que não haja distorções, Tem som? tá? Nós voltamos aqui com o pessoal, né, professor? Pessoal de casa aí Aham. também. Para que não haja distorções, isso é normatizado por um órgão só, tá? Normalmente é a BNT que Tem não, Rodolfo. coloca essas questões todas. Então, hoje, em qualquer redação que você erra, você passa um traço em cima, tá? Antigamente, antes dessa, a norma era colocar entre parênteses. E antes dessa ainda, era colocar o parênteses e colocar a palavra digo, né? Não, digo já caiu, parênteses caiu, agora é um traço. Você põe um traço e continua normalmente a sua redação. Sim, sim. A do tracinho é para todas elas. Tá? Então, isso que cuidado com a separação, tá? Separação de sílaba, viu, gente? Parece brincadeira, mas tem algumas palavras que você deve saber, já que a separação silábica, de acordo com a última reforma, aquela de 2008, que entrou em vigor em 2013, 2012, se você tiver uma palavra com hífen, uma palavra terminada em hífen aqui, o hífen deve ser repetido na outra parte, tá? Não pode esquecer disso. Então, pode. Aqui, ó. Pode-se, né? Pode. Aí você vai começar aqui de novo o hífen, tá? 2 hífens. Isso. Exatamente. São 2 hífens, tá? Agora. Exatamente. Não, exatamente. Se tiver, exatamente. Ela não é uma palavra só. Ela é uma palavra com hífen. Tá? Espera que ele vai pôr aqui. Não é fácil. Tá? A gente sempre diz o seguinte, que o concurso público ele não te chama para jantar, não te manda flores, não te manda bombom, mas quer te ferrar, né? Então... Esse é por isso que tudo passa por treinamento. Você precisa treinar, você precisa fazer redações, tá? Tudo é técnica, gente. Tudo é técnica nisso aí. Você fazendo certinho, se você chegar na hora, você vai conseguir fazer. Então, aí a gente chama de regra de colocação pronominal. Tem uma regra para colocar o pronome oblíquo antes, no meio ou depois. O no meio a gente não usa mais. Nós não usamos mais porque caiu em desuso a chamada mesóclise, né? Caiu em desuso. Mas a partícula C antes tem algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo. É palavra de sentido negativo, conjunção subordinativa, adjunta adverbial. Essas palavras atraem o pronome para antes do verbo. Então, se você colocar assim, não se suicidou. Você não vai colocar não suicidou-se, que daí está errado, tá? Agora, tem um professor lá do Rio de Janeiro, era de Brasília, mas foi para o Rio de Janeiro, chamado Bechara. Não sei se vocês já viram. Bechara, né? O Bechara, ele é uma das maiores autoridades hoje em termos de filologia no Brasil, de gramática e tudo. Ele defende a ideia, juntamente com outros gramáticos, de que essa regra seja extinta, entendeu? Então, muitos professores não cobram quando você coloca antes, porque ninguém fala empreste-me a borracha, empreste-me o dinheiro. Quem fala assim, né? Nem aqui, nem em Portugal. Você fala, me empresta o dinheiro, me dá um negócio. Tá? Então, vamos lá. Beleza? Podemos falar tudo? Beleza. Aqui, ponto para ela no primeiro item. Ela já começa com aquela ideia que a gente colocou. Ela já começa objetivamente fazendo referência à lei complementar. O que faltou aqui? Crase. Certo? Se remete a, isso é regência, né, gente? Por isso que tem que estudar a regência. Se remete a lei, palavra feminina, você coloca, né? E seus artigos, beleza. A reunião, a vírgula bem colocada aqui, tá? Porque isso aqui é uma adjunta adverbial. Gente, adjunta adverbial deslocado, a vírgula é obrigatória, tá?
Adjunta adverbial aqui, no caso, é de lugar, né? É de algo, né? De assunto, no caso aqui. A vírgula obrigatória. A reunião será realizada com a convocação dos representantes de todos os estados e Distrito Federal, né? Sob a presidência de um representante do governo federal. Olha, a primeira vez que você falou Distrito Federal, você tem que escrever por extenso, tá? É, exatamente. É aquele negócio que a gente colocou. Distrito Federal, tá? Sob a presidência de um representante do governo federal. É estado da unidade da federação, maiúsculo. É maiúsculo. Não. Não, é unidade da federação. Não, é maiúsculo. É. O estado da água, o estado daí. Tá? Isso. Sendo realizada somente com a maioria das unidades da federação. Tem 2 passos. Não, isso é uma coisa que a gente precisa falar também. Ó, aqui, ó. Aqui, você tem que dar um espaço considerável. Antigamente eram 2 dedos, né? Não sei o que, mas aqui você tem que dar um espaço. Da caneta, assim, assim. Não precisa ser certinho. Você tem que dar um espaço e esse espaço tem que ser. Tá vendo que você deu um espaço aqui você não deu? Isso aí já entra no aspecto da organização da página escrita, né? No aspecto da organização textual, tá? Após conceder o revogamento fiscal, aqui, ó, de novo, ó, tá vendo a vírgula aqui? Maravilha esse aqui. Grande parte dos alunos erram essa vírgula aqui. Tá aí é o que o professor vê primeiro, né? Adjunta adverbial deslocado. Após conceder o revogamento fiscal, terá o prazo. Terá? Quem terá? A unidade da federação. Então, mas você está entendendo? Quando você não coloca, você coloca aqui, ou aqui você poderia colocar haverá. Haverá o prazo, haverá prazo de 10 dias, haverá prazo de 10 dias, beleza. Mas terá, o terá primeiro é informal, toda vez que você puder trocar o ter pelo haver, você coloca o haver, tá? Que ele é mais formal. Lembra que o professor colocou no início? Linguagem tem que ser formal, tá? Haverá o prazo de 10 dias. Por que você coloca terá o prazo? Quem terá o prazo? Né? Fica de 10 dias contados da data final da reunião para publicação no Diário Oficial da União. E dentro de 15 dias, essa vírgula aqui, você só pode colocar antes do E se você tiver sujeitos diferentes. Se o sujeito for igual, a vírgula não pode ser colocada. Aliás, quando tiver o E, não coloca a vírgula, porque mesmo ela se colocando, se os sujeitos forem diferentes, você coloca a vírgula facultativamente. Então não põe, para não errar, não põe. Não põe antes de conjunção aditiva, tá? E dentro de 15 dias, contados da publicação de 15 dias, vírgula, contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União. Aqui tem que ser ponto. Ó, tá vendo que ficou sem coesão aqui? Lembra dos períodos curtos? É isso que eu falo. Porque aqui, ó, você começou um outro assunto que não tem nada a ver com esse aqui. Você separou pela vírgula. Então, esse aí já é um erro de falta de coesão. Aonde? Aqui? Sim, você põe um elemento de ligação, que eu não sei se é possível aqui, porque para mim, pelo que eu estou vendo, aqui é um outro assunto dentro um outro tema dentro do tópico dentro do assunto. Então teria que ser o ponto. É outra etapa, então é ponto. É ponto. Viu? Perceber isso é importante. Aqui, porque assim, pelo que eu estou vendo, se eu fosse professor aqui, eu acho que ela conhece alguma coisa do assunto. Ela está colocando, conhece alguma coisa do assunto. Mas aí você começa a perder ponto besta, de vírgula, de ponto, entendeu? Ponto desnecessário que dá para você equacionar. E pelo que eu vi, você sabe. Tá? Claro que ela iria ler novamente, né? Mas essa aqui, a hora que eu falei, ela falou, tá? Então, ou seja, eu sei, né? Eu sei e estou incorrendo no problema. Bom, oi. Qual aqui? Após conceder e revogar o benefício fiscal,
Haverá prazo de 10 dias para contar a data final da reunião para a realização do Diário Oficial da União. Sim. Ah, sim. Mas aí já é uma questão de cada um, tá? Aqui, por exemplo, eu estou dizendo aqui dentro do texto dela o que a gente poderia arrumar para o texto ficar melhor, seria isso, né? Aí esse aqui, para mim, é o mais contundente, que é o que desconta um pouco mais de pontuação nas redações normalmente. Que é problema que envolve diretamente a clareza do texto, que é um problema de clareza, deixa o texto complicado, tá? O Poder Executivo de cada federação publicará, tá? Tem vírgula aqui, gente? Não, de jeito nenhum. Isso aqui, ó. Não colocou. Só estou perguntando. Não colocou. Mas é que normalmente colocam. O Poder Executivo de cada federação, vírgula, publicará, porque dá aquele espaço, o negócio da pausa, que a gente fala, né? E não é na pausa. Se você colocar vírgula aqui... Ah. Espera aí, então não é outra informação. Espera aí. Então vamos ver aqui. Então não ficou claro para mim. Espera aí. Vamos lá. Após conceder ou revogar o benefício fiscal, haverá o prazo de 10 dias contados de cada data final da reunião para publicação no Diário Oficial da União. E dentro de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União. Aqui tem mais um problema, ó. Tá? Diário Oficial da União, Diário Oficial da União. De novo, tá? Você deve colocar um DOU ali como... Então, aqui, dentro de 15 dias, contada a publicação dos convênios no mesmo diário, tá? Neste diário, para não repetir. Então, não tem, é ponto mesmo. Senão fica uma lacuna ali. Não, além de ficar longo... Oi? Não, sim, mas eu estou dizendo que isso aqui, ó, não faz referência a isso aqui. Não faz, aqui é ponto. Tá? Ali é outra. O Poder Executivo de cada federação publicará decreto ratificando ou não os convênios. E em até 10 dias, após terminado o prazo, de novo terá, coloca o haverá, tá? Haverá. No lugar do terá, haverá. Haverá publicação relativa à ratificação boa ou à rejeição no Diário Oficial da União, tá? Diário Oficial da União você colocou 3 vezes. Então, aqui nesse segundo, aqui não tem problema, mas nesse segundo aqui, você troca por um sinônimo, coloca o mesmo diário, neste mesmo diário, tá? Nesse mesmo, ou usa um sinônimo. Usa a sigla, tá? Pode, claro. Desde que você já tenha, na primeira vez, escrito por extenso, o tracinho DOU. Entretanto, tá vendo? Isso aqui, esse entretanto, ele não é conectivo de iniciar parágrafo. Tá? Então, esse... Não, esse coloca aqui, ó. Tá? Coloca no mesmo parágrafo. Agora sim, não temos ideia de oposição aqui, entende? Esse é um outro fator. Não tem oposição alguma aqui. Nesse sentido, sim. Com efeito, ou por fim... Então, aí eu já não tenho condição de opinar. Porque, assim, como eu não conheço o conteúdo, para mim, o problema do entretanto é só que é aqui, né? Tá? Então, aqui seria uma sequência, uma causa-consequência. Uma sequência de né? ideias aí, Sim, esse é aquele problema de falta de coesão que eu falei para você. Lembra que eu falei do entretanto? Lá? Porque se isso aqui não é contrário a isso aqui, o entretanto não cabe. Não cabe. O Estado aqui Então... mas ela está falando todos os estados, verdade. Verdade.
Não, tá certo. Não, tá certo. Se eu falar assim, o estado de Mato Grosso, sim, ela tem razão. Então aí a letra minúscula? Minúscula. O estado do Brasil, né, para diferenciar. A confusão foi por causa do Distrito Federal ali. Todos os estados. Ela está falando de maneira geral. De maneira geral. É que é assim, estado, o nome do estado é Estado de Mato Grosso, aí seria maiúsculo. Mas quando eu falo o estado de maneira comum, aí o substantivo é comum. Quando eu falo o Brasil, que só tem um, aí é estado, governo, verdade. Aqui, ó. Então, entretanto, aqui, que segundo o professor não cabe, seria um outro, né? Aí é um erro de coerência, de coesão e coerência, tá? E esse é grave. Esse é grave, porque ele, aqui, ó, por que é grave? Por que é grave? Porque, olha, aqui está certo, não sei, né? Não sei se aqui está certo, mas esse aqui vai afetar diretamente o sentido do texto. Então, esses problemas aqui, ó, esse problema de coesão, afeta a clareza, tá? Mas ainda dá para entender, você não perde, mas esse aqui, você elimina essa perspectiva. Isso aqui, ó, fica totalmente contraditório. É um erro de contradição, é complicado, um erro de coerência grave, esse aqui. Se você errou o conectivo, que é aquele caso que eu falei lá, entendeu? Que eu tinha colocado lá, se come pouco, entretanto é magro. É a mesma coisa de falar isso, tá? Então, se isso aqui corrobora com o que está escrito aqui, a conjunção adversativa não pode ser colocada, tá? Aí já é um erro, mas só que daí é o professor olhando o espelho da redação e verificando o conteúdo, tá? Beleza? Então, a parte de estrutura, tá? De estrutura aqui, precisava dar uma melhorada, por isso que o espelho lá, que a gente vai colocar, o plano de texto, vai ser interessante, que você já vai saber onde você coloca o quê, tá? Agora, ponto para você. O conteúdo aqui, se ele estiver coerente, pelo menos basicamente coerente, é fácil de arrumar. É melhor para arrumar. O nosso filho falou que está pedindo o quórum. O quórum seria a maioria. É isso? Para ter a reunião? É que eu fiquei meio assim, que a pergunta está falando sobre, para falar também sobre o quórum. Uhum. É só para reunião, ou eu fiquei na dúvida se era só para reunião, para a realização desse quórum, ou se era para revogação ou a concessão, que é lá 4/5. Perfeito. Tá na dúvida, que eu falei, como é uma prova discursiva, e se couber, coloca os dois. Porque quando o professor for caçar no espelho, ele vai procurar lá, tem aqui quórum de unanimidade e 4/5. Ele vai caçar aqui, opa, tá aqui unanimidade e 4/5. Ele vai te dar a nota, entendeu? Ainda que você tenha colocado o quórum de maioria simples para iniciar a reunião. Entendeu? Que é um quórum, não tem problema, porque às vezes a banca não é tão clara. Isso acontece demais. Eu vou mostrar aqui uma outra discursiva que vocês verão que, assim, às vezes você tem que ficar ali caçando o que a banca quer. Bom, em relação aqui ao conteúdo, professor, agora com o senhor. Não, porque é o seguinte, a peça técnica que eu disse, ela quando é cobrada, vem numa discursiva de 60 a 90 linhas. Na peça técnica, ele vai dar um estudo de caso muito grande. Eu vou dar um exemplo. E aí, nessa peça técnica, você vai ter que fazer um relatório, é como se fosse a decisão de um juiz ou de um tribunal administrativo. Nós vamos dar exemplo, porque isso aí ficou para a próxima oficina. Porque assim, é uma outra estrutura. Tem um relatório onde você narra o que o requerente quer, depois você vai fundamentar de acordo com a legislação e, por fim, você vai dizer, é o relatório. Aí vai vir com a decisão, de acordo com a lei tal, não há direito à isenção por isso, por isso, por isso. Vai concluir
respondendo o requerimento da peça técnica. Já é uma estrutura especial que costuma, às vezes, cair no concurso, mas depende muito do nosso edital, tá? Mas nesse caso aqui, são questões discursivas de 20 linhas, é objetivo. Claro que, ao responder aqui, não é interessante que eu coloque letra A, isso, isso e isso. A FCC até aceita, sabe? Mas assim, pode ser que ela mude de uma hora para outra, então nunca é bom a gente tratar uma discursiva dessa forma. Letra A, isso, isso e isso. Letra B, isso, isso e isso. É bom você responder dentro de uma estrutura, no que se refere a isso, tópico frasal, argumento de autoridade, resposta. No que concerne àquilo, tópico frasal, para que o professor identifique o que você está respondendo, recurso de autoridade, que você está fundamentando a sua resposta, desenvolvimento, logo isso, tá bom? É uma estrutura que você segue dentro da questão discursiva. Isso que o professor falou, que ele vai criar essa estrutura prontinha para vocês... Plano de texto. O plano de texto. Você vai enxergar certinho onde entra cada coisa, conectivo, tópico frasal. Porque isso te dá um norte de como fazer. Se você, claro, que se você... modelo é sempre aquilo que dá certo. Então, modelo é aquele modelo que a resposta está bem... E vocês viram aqui que o professor tem um modelo bem estabelecido. Tá? Início... Tópico frasal, argumento de autoridade e a sua resposta. Então, a gente vai colocar isso para te lembrar, tá? E te dar alguns exemplos de como fazer isso, tá? A gente já tem os exemplos, nós vamos colocar lá e vamos te dar. E vou te dar o plano de texto. Aí, quando você for responder, você pega o plano de texto e faz dentro daquele modelo. Claro que se você tiver um modelo já que você acha ok, tá? Mas, normalmente, dá certo. Isso dá muito certo para os trabalhos que a gente faz de redação, dá certo. E aí, professor, vamos ver o espelho? Vamos. Vamos ver o espelho? Vamos lá. O espelho está aqui. Questão discursiva. Não, fica com o espelho, né? Aqui, Não, aqui, isso. Uma redação, doutor, de 20 a 30 linhas, é interessante ter de 4 a 5 parágrafos? Pronto, interessante. 4 parágrafos. É. O primeiro seria a introdução. Oi? Pergunta, desculpa. Qual que é a pergunta? Redação de 30 linhas, quantos parágrafos, né? Ok. Numa redação de 30 linhas, que é aquela redação dissertativa argumentativa, nós usamos como base, como modelo, 4 parágrafos. Isso é bem claro. O modelo é sempre aquele modelo que tem mais, a nota foi melhor, aquelas notas maiores, que dá para você fazer uma redação de 30 linhas. Então, nós fazemos uma introdução que tem o início, normalmente com um repertório sociocultural. Você vai citar um filme, você vai citar uma legislação, você vai citar um livro de alguém, como foi colocado ali. Depois, o recorte temático, quer dizer, fazer referência ao tema, o cara saber que você está falando daquilo em relação ao que foi colocado. Depois, os conectivos, obviamente, né? Aí, tópico 1, tópico 2, que a gente chama de causa 1, causa 2, e trabalhar com causa-consequência. Tá? Causa 1, causa 2. Esse é o primeiro parágrafo. A gente faz isso normalmente em 5, 6 linhas. Depois, usamos um parágrafo para causa 1, outro parágrafo para causa 2. Na discussão. Sempre fazendo a relação com os conectivos de um parágrafo para o outro. Né? Diante disso, né? Dessa forma, você fazendo a relação de um parágrafo por outro. Isso é sempre muito bom fazer. E depois, no último parágrafo, a conclusão. Que, numa dissertação argumentativa, que é o que se pede, você obrigatoriamente tem que opinar. Certo? Opinar. Você pode colocar de novo repertório sociocultural, você pode colocar algum, e fazendo opinando sobre aquilo em relação à causa-consequência que você colocou lá em cima. Tá? Essa estrutura é a estrutura básica de uma dissertação argumentativa de 30 linhas. Tá? Então, a primeira coisa, precisa conhecer o assunto, precisa treinar, e esse modelo é um modelinho que dá certo. Sempre dá certo. Sempre tem nota boa com isso. Tá? Agora, o repertório, aí já é de cada um. O que nós podemos é sugerir. Cada tema sugere um repertório. Então, a gente vai lá, discute o repertório, traz um texto sobre o repertório, sobre
a referência, né? O tópico que você quer trabalhar, a referência, qual o autor, trabalhe aquilo, e aí o aluno vai buscar outros e vai fazer a sua redação. Certo? Quando a coisa é mais técnica, aí é muito com o aluno, porque o professor de português, ele não tem o controle, por exemplo, sobre isso aqui, como o professor está falando. Ele tem que receber um espelho para poder corrigir. Agora, quando é mais geral, segurança pública, drogas, não sei o quê, tributação de igrejas, tributação de igreja. Né? Você tem que saber do assunto. Tá? Agora, quando for 20 linhas, aí não. é um parágrafo para cada tópico e pronto. Pronto. Respondeu. Isso aqui é bem mais objetivo, embora seja bem mais técnico. Bem mais... Rodolfo, como é que coloca aqui na tela? Só vamos passar aqui pelo espelho de forma bem rápida. Vai ser até uma revisão de tudo que nós vimos ontem. Que nós vamos ainda pegar uma partezinha do IPVA, tá bom? Ainda hoje. Para vocês fazerem em casa essa outra discursiva. Aí a gente conversa lá no grupo, troca ideia, tá bom? Ô, professor. Obrigado por tudo. Show de bola. Tchau, pessoal. Próximas aí para falar especificamente sobre as outros tipos de redação, né, professor? Obrigado, professor. Então vamos lá, pessoal. Esse é o nosso famoso espelho. Vou. Perfeito. Então é isso que o professor que vai corrigir a sua redação recebe. Então por isso que eu sempre fiz assim, facilite a vida do corretor, né? Letra bonita, organizada, tópico frasal, para que não espere jamais que o corretor vá procurar a sua resposta dentro do texto. Ele não vai. Ele vai exatamente seguir a ordem aqui, ó. Viu que nós temos um tópico dividido em vários subtópicos? Então, quando você estiver lendo a sua discursiva, você discorra sobre a convocação, 1A, presidência, 1B, prazos e publicações, 1C, quórum, 1D. Que aí você vai olhar no seu rascunho, aí você coloca em forma de rascunho. Tem que falar disso, disso, disso e disso. Faz um rascunho e segue a ordem certinha. Então, convocação da reunião. Os convênios CONFAS serão, não tem vírgula aqui não, viu? Isso aqui não sei o que estou dizendo aqui não. Serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal. Com efeito, as reuniões se realizarão com a presença de representantes da maioria das unidades federadas. Isso aqui é o espelho, tá? Só que na tua prova você tem que colocar, de acordo com a lei 2475, os convênios CONFAS, faltou o que aqui? O argumento de autoridade. De onde você tirou essa informação? Da mente? Não pode, né? Tem que fundamentar. Então, de acordo com a lei 2475, os convênios serão celebrados em reuniões. Você respondeu 1A. 1B. As reuniões regularmente convocadas serão presididas pelo representante do governo federal. 1B respondido. Dos prazos e publicações. Aí veja, aí o corretor vai caçar na sua redação o quê? Esses prazos. Entendeu? Ele vai caçar. Cadê 10 dias? E número salta aos olhos, né? Ele vai caçar 10 dias. Aí ele vai achar 10 dias e vai ver o que você colocou em 10 para ver se bate com a resposta. Entende? É assim que ele corrige. Então, dentro de 10 dias, contados da data final da reunião, a resolução nela adotada será publicada no Diário Oficial da União. Aí aqui você já coloca um tracinho e dou, porque nas próximas vezes que você for citar o dou, você cita só o dou. Né? Até porque 20 linhas é pouco para responder essa bastante coisa. Isto. Escreve CONFAS,
conselho. Há determinadas coisas, né? Há determinadas siglas que é tão usual que não precisa, mas assim, para ter segurança, sempre descreva completo, tracinho, sigla, que aí você pode se referir somente à sigla nas próximas vezes. E olha... Uhum. Quanto aos prazos, 2 pontos. E coloquei, tracinho, 10 dias. E coloquei o que é? Ponto e vírgula, 15 dias. E assim fui discorrendo. Aham. Olha, Pra não ter que fazer esse monte de papelzinho de palavra. porque isso aqui é só o espelho, não é a discursiva estruturada. Depois nós vamos estruturar essa discursiva e eu vou mandar lá no grupo, ver como que eu faria essa estrutura. Porque realmente, como é muito prazo e muito dor, fica cansativo. Então você tem que ter técnica para colocar essas informações bem concatenadas. No caso da FCC, é até mais simples porque ela aceita você ser bem pragmático mesmo. Prazo para isso é isso, prazo para isso. Ela não exige essa estrutura tão bem feita. Agora, se for CESP e FGV, né, nós não sabemos qual é a nossa banca ainda. Por isso que a gente está tratando de forma ampla, né? Mas saiu o nosso edital, nossa banca foi contratada, a gente vai em cima da banca, tá bom? Por enquanto, a gente está fazendo uma oficina de forma ampla para várias bancas. E olha os pontos, tá vendo? Ó? São 15 pontos. Ó, geralmente as bancas trazem 5 pontos só para apresentação, estrutura e morfossintaxe. Aí a gente falou sobre número de linhas, né? O edital geralmente traz assim, que o seu número de erros, aí ele traz uma fórmula de acordo com o número de linhas. Então, quanto mais você escreve, menos pontos você perde por erro de morfossintaxe. Porque quanto menos você escreve, esse erro fica com um peso maior. E isso o CESP gosta muito. Professor, hoje eu só respondi o primeiro tópico. Aham. Só que eu usei 15 linhas. Se eu responder esse segundo tópico, se eu conseguisse responder, tava bom? Perfeito. Não, 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 de forma alguma. De forma alguma. É importante que você divida primeiro parágrafo, segundo parágrafo, porque quando o corretor olhar, ele já vai entender que cada parágrafo se remete a cada tópico. Aí não vai caber, entendeu? Numa questão de 20 linhas, você vai ser realmente objetivo. No que se refere à convocação, de acordo com a lei, é isso. Agora sim, numa peça técnica, ou se a nossa discursiva for junto com a objetiva, que aí vem 30 linhas, aí cabe uma introdução. A Constituição Federal atribui competência tributária para os estados instituir o ICMS, ponto. Entretanto, essa competência é mitigada no que se refere à concessão de isenções e benefícios fiscais, introduziu. No próximo parágrafo agora você vai começar a responder os tópicos. Agora, em 20 linhas não dá, porque você não vai conseguir. Bom? Pronto. Se for um tópico, discorra sobre a guerra fiscal. Aí sim. Aí, ó, guerra fiscal tem em lei? Não tem. Aí que entra um macete, ó. De acordo com o professor e doutrinador Eduardo Sabag, porra, o examinador vai chorar na da prova. Cara, esse aluno sabe muito, cara. Sabe muito. Aí só que ele vai dar um Google lá na hora, viu? Eduardo Sabag. Aí tá lá. De acordo com o professor Eliezer. Aí vai lá. Eliezer. Não, não, tu põe lá. De acordo com o professor Eliezer. Vai lá. Eliezer, Big Brother. Tá de sacanagem esse aluno. Vai se lascar. Aí não dá, né, pessoal? Aí, exatamente, ele confere, exatamente. Quando é assim,
o corretor geralmente considera, respondeu mais ou menos metade, ele dá aqui 1,5. Aí é de acordo com o corretor. Mas quando é CESP, ele deixa bem amarradinho. Ele coloca aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Só que eu vou trazer depois um espelho do CESP. Mas é mais ou menos assim, ó. Respondeu que não há mais que se falar em convênios impositivos. Respondeu, mas respondeu isso. Não respondeu, é 0. Entendeu? Então, né, dentro de 15 dias contados da publicação do convênio no DOU, independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade publica um decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando ratificação tácita a falta de manifestação. Tudo que nós vimos ontem, né? Só uma revisãozinha. E até 10 dias, fim do prazo de ratificação dos convênios, promover-se-á, segundo o disposto em regimento, a publicação relativa à ratificação. Claro, sim, você não vai colocar exatamente como está na lei, que é impossível. Mas colocou 10 dias e colocou que é o prazo para publicar fim do convênio no DOU, ele vai considerar. Né? Ele não vai exigir que você saiba a letra da lei como um computador, não. É? Foi o que aconteceu comigo na prova de Você Faz DF. Eu sabia da história do imperador, não coloquei e tinha espaço. Coloca, porque a correção é uma caça-resposta. O corretor fica caçando resposta. Se ele lê aquela sua discursiva por inteiro, ele não vai entender nada, porque ele não tem o domínio técnico. Ele lê o espelho e a tua resposta fica caçando. Ele é um cão farejador. Entendeu? Palavra-chave. É isso que nós fazemos no tópico frasal. Não adianta. Então, do quórum, né? A concessão de benefício depende sempre de decisão unânime e a sua revogação, 4/5 ou 80%. Não pode. De jeito nenhum. Por quê? Tem que seguir a ordem certinha. Por isso que eu falei aqui, ó, que você tem que dividir certinho o que ele quer. Ele quer um A, um B, um C, um D. E siga a ordem, porque ele vai seguir essa ordem para corrigir. Ele não vai ter tempo para ficar procurando na sua discursiva resposta. Ele não vai fazer isso, ele ganha pouco para isso. Ele nem te conhece, não tem interesse que você passe. Não, toda discursiva da carreira fiscal vai ser nesse modelo aqui. Só vai variar o número de linhas. Quando é 30, vai ter tópico também. Quando é 60, 90, vai ter vários tópicos, às vezes 6 até 10 tópicos. Entendeu? Eu vou trazer depois uma peça prática que caiu no ISS Manaus, bem completa. Vamos ter 5 oficinas, pessoal. A gente vai sair daqui filé. E a 2, né, com base na jurisprudência do Supremo, ó, ele quer com base em quem? No Supremo. Então, na sua resposta, você tem que citar o argumento de autoridade. Discurso sobre a classificação do convênio autorizativo e impositivo. Foi o que nós dissemos, né? Hoje não tem mais convênio impositivo, né? Porque para internalizar no ordenamento jurídico daquele Estado, a gente necessita de uma ratificação também pelo Poder Legislativo. Ó, olha só. Tópico 2, né? Com base na jurisprudência, discorra sobre a classificação dos convênios em autorizativos e impositivos. Esse é 2A. Você não pode ler como um todo, porque você vai responder errado. Você vai responder faltando coisa. Divida certinho, ó, 2A. Qual que é o 2B? Bem como sobre a necessidade de lei para internalizar. Parece besteira, mas se você ler completo, você vai responder da mesma forma. Você vai responder colocando em cima, embaixo. Agora, se você dividir certinho no teu rascunho, você vai seguir a ordem correta e vai agradar o seu corretor. Então, olha só. A classificação doutrinária dos convênios em impositivos perdeu efeito, com base na jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal. Segundo, ó, viu? Segundo o STF, ó, já não usei mais segundo o Supremo Tribunal Federal, né? Segundo o STF, não obstante os termos da Lei 2475, é necessário atentar para o fato de que o artigo, isso aqui não precisa, né? Artigo 150 e tal, se souber, lindo, perfeito.
né, é necessário atentar para o fato que o artigo 150 tal exige lei para a concessão de benefício fiscal sem prejuízo do disposto no artigo tal da linha G. Como a norma determina o cumprimento de um sem prejuízo de outro, ambos têm que ser necessariamente observados, de forma que a aprovação do benefício por meio do rito não dispensa a ratificação do parlamento. Certo? Nesse sentido, olha só, agora eu vou responder qual? O 2B, tá vendo? Eu botei um ponto aqui, o examinador, ele entendeu que eu respondi o 2A. Agora, olha o 2B, ó, 2B. Nesse sentido, aqui eu não poderia colocar entretanto, você viu? Porque não é uma oposição com a ideia anterior. Nesse sentido, ou por fim, ou outro sim, essa confirmação pelo parlamento não exige exclusivamente a edição de lei com sanção. É apto a esse mister o decreto legislativo. Perfeito? Rodolfo, vou colocar aqui agora o restinho da aula de IPVA. Pessoal, de forma rápida, nós vamos ver uns tópicos que ficaram faltando de ontem, né? É pouquíssima coisa, para que vocês tenham condição de responder a nossa questão 2 de IPVA em casa e a gente trocar ideia no grupo. Vou mandar os 2 espelhos completinho. IPVA. Beleza. Olha lá. À luz das disposições da Lei 7.301, que regula o IPVA, julgue. A alíquota de IPVA é de 3,5% para motocicleta de 600 cilindradas. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Lembra do nosso... Exato. Então, esqueminha, vai cair uma questão de motocicleta na prova, né? Lembra desse esqueminha aqui, 180, 300, 600. Aí coloca 1%, 2,5%, 3%, 3,5%. Não tem erro. Até 180 cilindradas, 1%. 180 a 300 cilindradas, 2,5%. 300 a 600, 3%. Acima de 600, 3,5%. Olha só. Senhor Infante, após ser aprovado para o cargo de auditor fiscal de Mato Grosso, adquiriu em 12/4/22, vamos circular as informações importantes, um carro de competição 0 km. Sabe-se que o veículo custou 100 mil. Além disso, o senhor Infante incluiu diversos opcionais e acessórios que lhe custaram mais 20 mil. Em vista do caso, responda qual o valor do IPVA devido para esse ano. Então, nós temos aqui a aquisição de um veículo novo, confere? Vamos lembrar qual que é a base de cálculo de um veículo novo? Valor de aquisição no documento fiscal, mais opcionais e acessórios e mais outras despesas incorridas. Perfeito? Então, a nossa base de cálculo vai ser 100 mil, os 20 mil entra? Nossa base de cálculo é 120 mil. Então, para saber qual o valor do IPVA devido, é base de cálculo vezes a alíquota, né? Qual que é a nossa base de cálculo? 120 mil. Qual que é a nossa alíquota para veículos de competição? Lembra que a alíquota que salta aos olhos. Veículos de competição, 4%. 4% vezes 120 mil.
4.800. Qual a nossa resposta? Aí que tá vendo? Viu que... Exatamente. A prova nunca deixa você sair triste, ó. Nunca. Você vai sair feliz. Até a hora de corrigir. Então, vamos lá. Que dia que foi a aquisição? 12/4. Eu sempre incluo o mês do evento, né? Então, eu vou incluir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 dozeavos. 4.800 vezes 9 dozeavos, que, né? Faz aí agora, 4.800 vezes 75%, ou 3/4. Só eu posso usar a calculadora, hein? Não, gente, mas é sério, tem que treinar em casa essas contas. Isso aí, garra na prova, garra mesmo. Não demole não. 3.600? 3.600. Gabarito, letra D de dado. Oi. Não. Se tivesse comprado dia 30, você ia incluir o mês de abril, porque a lei fala que você sempre vai incluir o mês do evento. Ele despreza a fração de dias. Um mês, né? Não, nesse caso do IPVA, você sempre vai incluir o mês do evento. Sempre. Vai incluir. Então é melhor comprar um dia depois, né? Le 3.600. Pessoal, tem uma disposição em nossa lei sobre roubo e furto. Roubo, furto e perda total. Isso aí tem em todos os estados. Não muito, mas porque não, como nós não temos normas gerais, né? Alguns estados às vezes trazem uma coisinha diferente, mas aquele grosso ali, fato gerador, base de cálculo, é quase sempre o mesmo. Muda mais assim, alíquota e alguma outra disposição. Então, pessoal, no caso de roubo, furto ou perda total, né? A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que o auditor fiscal, ele age de acordo com a lei, né? E a nossa ação na Cefaz é no âmbito administrativo. Então, eu recebo direto lá na Cefaz DF pedido para cancelar IPVA ou para restituir imposto de veículo vítima de estelionato, né? Então, às vezes você tem seus documentos fraudados, a pessoa faz um financiamento no teu nome, compra um carro e você está lá cheio de dívida de IPVA e nunca teve esse carro. Só que diante desses pedidos no que se refere a estelionato, eu nem analiso. Por quê? Não tem previsão na lei. Lá é a mesma previsão. A previsão para restituição de IPVA, né? Ou nós vamos ver que no caso é compensação, é para roubo, furto ou perda total. No caso de estelionato, ele vai ter que buscar a via judicial. Quando tiver a via judicial transitada, Aí sim. Aí você vai receber uma ordem do juiz. Desvincule os débitos do veículo tal. Aí eu só obedeço. Agora, em via administrativa, eu nem analiso, eu já indefiro de pronto.
porque não tem previsão legal. Então, estelionato, e já caiu na Cefaz Mato Grosso em 2004, acredita? Eu nunca tinha visto uma banca cobrar esse caso e bem Cefaz Mato Grosso cobrou, ou seja, é muito interessante. Pois é, estelionato ou fraude. Estelionato. Não há previsão legal. Não há previsão legal. E a nossa atividade ela é plenamente vinculada à lei. Plenamente vinculada à lei. Então, vamos supor aqui, nós estamos no ano de 2021. De um veículo usado, certo? Quando que ocorre o fato gerador de um veículo usado em 2021? Não, em 2021. Dia 1 do... Não, ele já é usado. No dia 1º, exatamente. Exato. Fato gerador 1 do 1 de 21, né? Fato gerador, ele foi ocorrido em 1 de 1 de 21. O contribuinte foi lá e pagou tudo em cota única. Pagou aqui, vamos pôr aqui, 4.800. Pagou 4.800 de IPVA em cota única. Chegou em dia 1º de julho de 2021, esse veículo foi furtado. Certo? Esse veículo foi furtado, ou seja, esse contribuinte não tem a posse desse veículo mais. A nossa legislação traz uma previsão que esse contribuinte ele tem direito a uma restituição / compensação desse imposto. Por quê? Nós consideramos que o IPVA ele refere-se a 12/12avos, né, que é o imposto devido anualmente. Então, se ele pagou todo o imposto de 21, mas em 1º de julho esse veículo foi furtado, os meses que restam ainda para o ano, ele vai ter direito à restituição. Então, se ele estava com esse veículo no mês de julho ainda que seja dia 1º, o mês de julho já foi tributado. Beleza. Mas ele ficou sem esse veículo agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Só que esse pedido de restituição / compensação, ele só pode solicitar no ano seguinte. Até porque se ele solicitar dentro do ano e a gente devolver e ele recuperar o veículo, vai virar uma zona. Entende? Então ele só faz esse requerimento de restituição / compensação no próximo ano. Que aí nós vamos saber, se ele nem tiver recuperado ainda no próximo ano, ele vai ter direito a uma restituição de 5/12avos de 4.800. Perfeito? Se ele pagou em cota única, porque ele pagou tudo, né? Pronto. Agora, se nesse mesmo fato gerador aqui, anota aí, o IPVA aqui no Mato Grosso, ele pode ser dividido em 6 parcelas. 6. É o que está na lei, né? 6 parcelas. Tá? Isso cai em prova. E são 6 cotas. A banca adora cota de IPVA. É porque geralmente o regulamento traz assim, que a parcela não pode ser inferior a R$50, entendeu? Só que assim, ele pode ser dividido em 6 parcelas, desde que as 6 parcelas estejam dentro do exercício. Então, se você adquire lá em setembro, você não vai poder parcelar em 6. Porque só tem setembro, outubro, novembro e dezembro, só 4, tá bom? Mas via de regra pode ser parcelado em 6. Aí nesse momento aqui, ele pagou só uma cota, né? Até aqui ele tinha pagado só uma cota, ou seja, falta ainda 5 cotas, né? E esse veículo foi furtado. No momento do furto, essas cotas serão canceladas. Vai estar cancelado, ele não vai precisar pagar. Entendeu? E esse cancelamento que a legislação fala, a lei fala exatamente cancelamento, mas sim, para fins de direito tributário, nós sabemos que é uma remissão.
que é um perdão para essas parcelas. Só que vamos lá. Quando que ele foi furtado? Exatamente. Quando que ele foi furtado? 1/7. A gente faz o cálculo de 6/12 que ele deve e cancela o resto. Entendeu? Sempre vai fazer esse cálculo proporcional. Ele ficou com o veículo até o mês 7. Né? Então, ele vai ser tributado 7/12 e as demais parcelas, no valor referente ao que ele tem direito de restituir no outro ano, restituir não, né? Porque ele não pagou, a gente só vai cancelar. Aí, se no outro ano a gente descobre que ele recuperou o veículo dentro do exercício, a gente só lança de novo do mês que ele recebeu até dezembro. A lógica é essa, é você sempre verificar a quantidade de meses que ele teve o veículo em sua posse. Se ele pagou, ele vai ter direito de pedir restituição no próximo exercício. Se ele não pagou, nós vamos cancelar as cotas proporcionais aos meses que ele teve a posse. É extinção. Não, ele não vai receber porque ele nem pagou. Agora, se no próximo ano ele informar que o veículo foi recuperado em outubro, por exemplo, nós vamos lançar de outubro até dezembro. Entendeu? Exatamente. E é o que diz o artigo 16A, ó. As importâncias recolhidas a maior ou em duplicidade a título de IPVA, referente a certo veículo, serão compensadas automaticamente com o imposto devido em relação ao mesmo veículo nos exercícios seguintes. Isso aqui é a disposição geral de restituição. Então, se você tem 2 veículos e um deles você acabou pagando o boleto 2 vezes, você pagou um IPVA maior que o devido, né? Você vai poder utilizar esse valor que você pagou a maior como crédito para o próximo ano, para o mesmo veículo. Não pode usar para o outro, ainda que de sua propriedade. Aí você vai pedir restituição, que você não pode dar esse crédito para um terceiro. A lei fala exatamente isso, nós vamos ver agora. Então, se você tem esse crédito, vai falar. Não, aí é o... Porque é o seguinte... Uhum. Você só vai pedir restituição só no ano que vem. Só no outro ano, porque porque nós temos que saber se você já não recuperou naquele ano mesmo do furto. Entendeu? Só no outro ano, após a data de vencimento da cota única do próximo ano. Vamos ver agora aqui. Mas, ponto para a prova, você não pode compensar um crédito de IPVA de um veículo com outro veículo, ainda que de sua propriedade. Não pode. Mesmo nesse caso, só pode usar o crédito para o mesmo veículo. Olha só. Essa restituição, né, se aplica, parágrafo 1º, se aplica se ocorrer no mesmo exercício do recolhimento, alienação do veículo. Não, desculpa. Essa restituição não se aplica se ocorrer no mesmo exercício do recolhimento, alienação do veículo ou transferência. Por quê? Você transferiu o veículo, você não vai ter como usar esse crédito, porque não vai ter IPVA do próximo ano para esse veículo, vai ter para outro contribuinte. Aí, nesse caso, você vai pedir restituição. Você não vai, exatamente, você não vai compensar. Né? Parágrafo 2º. A devolução da importância recolhida a maior ou em duplicidade em relação a veículo objeto de furto ou roubo ocorrido no mesmo exercício do recolhimento será processada mediante requerimento do interessado que deve apresentar no mês de vencimento do tributo relativo ao exercício subsequente. Viu? Desde que até esse período não tenha havido a recuperação do bem. Porque se houve a recuperação do bem naquele mesmo exercício do roubo, nós vamos ver
o prazo que ele ficou sem. Tá bom? Agora, se não houve recuperação, vai ser do mês do roubo até dezembro, vai ser os X avos que ele vai ter direito à recuperação, à restituição. Só no outro ano. Exatamente. Então, vamos lá, você pagou lá em cota única. Seu veículo foi furtado em julho, só que foi recuperado em setembro. Você ficou sem ele só agosto. Você vai ter direito a uma compensação de 1/12 para o próximo ano. A compensação você tem que requerer. Nós já vamos ver aqui. Agora sim, porque a nossa lei fala, ora ela fala restituição, ora ela fala compensação. Só que mais para frente ela bate o martelo. Nos casos que é prevista a compensação, é vedado pedir restituição. Então por isso que eu falo restituição barra compensação, porque se cair literal assim, que o contribuinte tem direito à restituição, tá certo. Só que se for numa questão prática, o direito mesmo é compensar. Bom, já vamos ver aqui. Olha só, na hipótese do parágrafo anterior, em havendo recuperação do veículo, no mesmo ano do furto, né, a importância favorável ao contribuinte será compensada com o valor do imposto devido nos exercícios seguintes até a extinção desse crédito, né? Parágrafo 4º, ó, onde ele bate o martelo, ó, não haverá compensação de indébito, né, com IPVA devido em relação a outro veículo, ainda que pertencente ao mesmo titular. Então quer dizer que esse crédito que você tem, ou porque você pagou em duplicidade, ou porque você pagou a maior, ou porque seu veículo foi furtado, roubado ou vítima de perda total, só pode ser compensado com o mesmo veículo. Não, então vamos lá. Você pagou o seu boleto 2 vezes. Aí você teria um crédito de igual valor para compensar no próximo ano, né? Só que durante o ano você vendeu o veículo, ele não é mais seu. Aí nesse caso você vai poder pedir restituição em espécie. Ele vai falar, quer ver? Ó, aqui já fala do roubo, ó. É assegurada ao contribuinte a devolução proporcional do IPVA devido no exercício e recolhido em relação a determinado veículo posteriormente objeto de roubo, furto ou perda total. Roubo, furto ou perda total. Não tem fraude, não tem estelionato. A diferença corresponderá a tantos 12avos do valor anual do imposto, quantos forem os meses faltantes para o término do ano civil, desprezada a fração de mês, viu? Sempre a gente considera o mês do evento. Mas veja que ele falou um textão aqui para dizer que a gente vai contar esses meses conforme eu contei aqui. Teve o veículo furtado em 1/7. No próximo ano, se a gente verificar que ele não recuperou esse veículo ainda, ele vai ter direito a 8, 9, 10, 11, 12 de compensação. Perfeito? No caso de perda total, a restituição será processada mediante requerimento do interessado. Por quê? Porque no caso de perda total, não é simplesmente ele requerer, tem que dar, o Renavan tem que dar baixa total desse veículo. Né? Em termos práticos, é um processo que vem do Detran nos informando como você faz que esse veículo foi baixado. Ele manda o laudo para o Detran, o Detran faz o processo veículo baixado, perda total. A Cefa, exatamente. Oi. De isenção?
Falei não? Eu não falei de isenção, gente. Rapaz do céu. E- Eu aqui pedindo vocês aqui listar as isenções. Mas é tranquilo. Isenção e não incidência é uma lista que nós vamos ver. Já já eu vou lá de novo. E aí tem aquele esqueminha para vocês pregar na parede. Mas assim, e cai em prova. É um dos mais importantes de PVA, isenção e não incidência. E principalmente não confundir os dois, porque... Não vou. Foi? Ah. Mas vamos terminar essa parte aqui que eu já vou voltar lá. Não tem prejuízo não. Artigo 16C, ó. Na hipótese em que é assegurada a compensação do IPVA, é vedado ao contribuinte requerer sua restituição, dispensada a análise de pedidos eventualmente apresentados. Foi o que nós vimos. Então, se a legislação dá o direito à compensação com o IPVA dos próximos exercícios, ele não pode pedir restituição em espécie. Salvo, né, aquele caso em que ele aliena o veículo no ano. Aí não tem como ele compensar com o mesmo veículo, ele pede restituição. Só antes de entrar aqui na parte das infrações, eu vou voltar lá na parte das isenções. Oi? Ela vai ter crédito para 10 anos de imposto. Se for o veículo dela, né? Ela vai ter esses 40 e poucos mil de crédito para ir abatendo. Pronto, ó, vende o carro e pede a restituição. Planejamento tributário. Então tá aqui, pessoal. É o 28. Artigo 7º, que trata da isenção do IPVA, que nós vamos aprender. Falando nisso, eu confirmei aqui, antes da minha próxima vinda, vocês já vão ter 8 aulas de tributário completo. Então, vocês vão praticamente ver o curso de tributário quase todo. Mas vocês vão ver lá que a isenção é a dispensa legal do pagamento de um tributo. Então, na isenção ocorre o fato gerador, mas a autoridade fiscal ela não constitui o crédito. Ela não lança o tributo. Ou seja, não tem o que se pagar, porque é isento. Né? E a nossa lei diz que é isento do IPVA a máquina e o trator agrícola e de terraplanagem. Aqui é importante que alguns estados colocam assim, de uso exclusivo na fazenda. Nós não temos essa disposição. A nossa lei dá isenção para as máquinas e trator e de terraplanagem. É isento. É isento também o veículo aéreo de uso agrícola. Somente o veículo aéreo de uso agrícola. Então, outros veículos aéreos de transporte de executivo vai ser tributado pelo IPVA. É isento também o veículo fabricado para uso de pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida, para uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva, pessoa com deficiência mental severa ou profunda ou autista, conduzido por seu representante legal ou seu curador,
limitada esta isenção a um único veículo por proprietário. Então já vamos fixar aqui que no caso de TACs, no caso de deficiente físico, mental, autista, deficiente auditivo, visual, e um outro caso que nós vamos ver de embarcação de pescador, é apenas um veículo. Se essas pessoas que são isentas tiverem 2 veículos, o outro vai ser cobrado normalmente. A isenção é só apenas para um veículo. É isento também o ônibus de transporte coletivo urbano. Ó, uma condicionante. Para ser isento, esse ônibus de transporte coletivo urbano, ele tem que ter aquela rampa para o cadeirante subir e descer. A rampa ou o elevador. Tudo bem? Oi? Só esse que é isento. O outro, se esse ônibus coletivo urbano não tiver a rampa ou o elevador, não é isento. É a condicionante da lei. É isento o veículo táxi, dotado ou não de taxímetro. Então, o táxi, ainda que não tenha taxímetro, é isento? É isento. Tá bom? A banca adora isso. Ah, desde que tenha taxímetro, é isento. Não. O táxi, dotado ou não de taxímetro. Tem que ter a autorização da prefeitura. É para táxi. Exato. É táxi. É táxi, né? Não tem. Não. Manda aí que eu vou dar uma olhada. Tá aqui, ó. Veículo utilizado por motorista de aplicativo. Placa de Mato Grosso, movido a GNV até 1.600 cilindrada em nome do motorista ou cônjuge. É isento. Por algum motivo não veio aqui na lei, mas veio no nosso esquema. Mas eu vou corrigir, tá? Ali foi uma isenção específica para o ano, né? Não está mais vigente. O quê? Não é comum cair, por quê? Porque para cair ele tem que colocar expresso no edital uma lei que teve vigência temporária. Se ele colocar a nossa lei aqui que consolida, né, as normas sobre o IPVA, não vai ter, né? Não. Essas carretinhas, ela tem que ser emplacada, né? Tem que ter registro, exatamente, mas ela não é um veículo automotor. Nem carretinha, nem reboque, semi-reboque. Não, agora tem que ter placa distinta, mas aí é para fins de Detran, não preocupa com isso não. Para a gente aqui, não é só licenciamento, só licenciamento. Para a gente não é tributado. Exato, ela não tem força motriz, né? Então vamos lá. É isento também, pessoal, a embarcação de pescador profissional. Olha as condicionantes que quando cai no detalhe e às vezes cai em prova discursiva. Então, para ser isento, embarcação de pescador profissional, pessoa natural, tem que ser utilizada por ele na atividade pesqueira e tem que ter capacidade de até 3 toneladas, limitada a uma isenção, a uma embarcação por pessoa. Então, risca bem essas condicionantes para fins de prova. Nosso esquema consolida perfeitamente, mas lembra da leitura da lei seca, né? Sou física.
Eu pensei que eu tinha dado isenção ontem porque eu tinha comentado sobre aquela isenção de 18 anos, né? Foi só essa que eu comentei, né? Isenção. A prova adora trocar imunidade, não incidência, isenção. É isenção. Olha só. Qualquer veículo com mais de 18 anos de fabricação. A banca gosta de pôr uso. Não, é fabricação. Né? Tá aí na linha, no inciso 9, né? É isento veículo com mais de 18 anos de fabricação, não é uso. Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção. Então, os camaradas é taxista e no mês de julho ele vende esse veículo para um terceiro que não tem isenção, a gente vai cobrar imposto nesse momento. Tem o fato gerador. No momento da aquisição até dezembro, aquele cálculo proporcional. Fica sempre, toda vez que houver questão na prova de cálculo de IPVA, já liga a antena para os 12 avós. Liga a antena. Porque é danado para tu pegar a base de cálculo e a alíquota e achar a resposta. Cuidado. Olha aí. Momento espelho, banheiro, quarto, maquiagem. Agora, pessoal, é os casos de não incidência. Aí depende. Sei que você vai aprender em tributário, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Pessoal, vocês querem ir embora ou dá para ficar mais um pouquinho? Então vamos lá. Nós vimos os casos de isenção. Agora é os casos de não incidência. Os casos de não incidência que coincidem com os da Constituição Federal, imunidade. Mas isso eu estou dizendo aqui só por cima que vocês vão aprender no detalhe com a professora Lígia. Então, porque a imunidade ela é uma não incidência constitucionalmente qualificada. Agora, a lei simplesmente, a lei poderia dizer assim, ó, não incide IPVA sobre motocicleta. O Estado de Mato Grosso tem competência para tributar com IPVA motocicleta? Tem. Só que a competência tributária ela é facultativa. Se o Estado chegar e puser na lei, não incide IPVA sobre motocicleta, não vai incidir. É o que ela faz aqui, ó. Não incide IPVA sobre a propriedade de veículo pertencente à União, Estado, DF e municípios. Não incide, mas ela nem precisaria colocar, porque aqui já é uma imunidade prevista na Constituição. Mas para a nossa prova, não incide IPVA sobre a propriedade de veículo, né, da União, Estado, DF e município. Então, se o Estado de Mato Grosso tem aquela frota de veículo da segurança pública, da saúde, não tem IPVA sobre esses veículos. Olha um caso aqui que não tem na Constituição, ó, mas é não incidência. Não incide IPVA sobre a propriedade de veículo pertencente à embaixada ou consulado estrangeiro credenciado junto ao governo brasileiro. Olha a condicionante. Esse consulado e essa embaixada tem que ser credenciada ao governo brasileiro para não pagar IPVA. Também não incide IPVA sobre autarquia, né, ou fundação instituída ou mantida pelo poder público, sobre os templos de qualquer culto, e anota aí, nesses templos de qualquer culto não inclui maçonaria. Templo de maçonaria não entra nesse benefício, porque não é considerado religião. Entra, pior que entra. Entra, Deus de Jeová, Assembleia, Universal do Reino de Deus. É porque assim, eu falei da maçonaria porque
teve discussão, teve briga judicial e o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Maçonaria não é religião, não é abrangida pela imunidade. Agora sim, essas autarquias, templo de qualquer culto, para não ter incidência, esse veículo tem que ser utilizado em suas finalidades essenciais, ou as delas decorrentes. Para templo e para autarquia. Pode. Tem igreja, por exemplo, eu analisei uma isenção da igreja Mitra católica lá no DF. Uma frota de mais de 50 veículos. Tudo com imunidade. No nome da igreja, tem que estar no CNPJ da igreja. Exato. Também não incide IPVA sobre a propriedade de veículo pertencente à instituição de educação e de assistência social, partido político e suas fundações, entidade sindical do trabalhador, circula trabalhador porque a banca adora trocar por empregador. É somente entidade sindical do trabalhador. Não, aqui fala trabalhador. Para a prova, preocupa trabalhador. Se colocar outra coisa, não. Para a prova é isso aqui, é pragmatismo. Agora sim, no caso de instituição de educação e assistência social, partido político e suas fundações e entidade do trabalhador, ela tem umas regrinhas para ter essa não incidência, ó. Ela não pode distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro. Ela tem que aplicar integralmente no Brasil o seu recurso na manutenção de seus objetivos institucionais. E ela tem que manter escrituração de sua receita e despesa em livros que tenha as formalidades. E ainda utilizar esse veículo em suas finalidades essenciais. Agora sim, isso aí já é mais briga judicial, porque assim, tem casos que a remuneração, aí o fisco vai analisar aquilo e vê que na verdade ela está distribuindo lucro, né? Não tem problema essas fundações e essas instituições obterem lucro. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é até salutar que ela tenha superávit, que ela tenha lucro. O que não pode é distribuir lucro. Tem que aplicar esses lucros no país e na manutenção dos seus objetivos institucionais. E ainda tem que ter a escrituração das suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades. E ainda utilizar esses veículos somente em suas finalidades essenciais. Agora sim, isso não cai em caso prático, porque para você analisar a finalidade essencial ou dela decorrente, não é o caso. É literalidade. É saber que tem essas condicionantes. Momento print. Coloca, quando você for colar isso aí, lá no espelho, cola a de isenção e a de não incidência junto. E aí fica sempre olhando o que é isento e o que é não incidência. Tá bom? Você faz DF, caiu uma questão dessa. E foi bem a de embaixada, colocou que a embaixada era isento, só que na verdade é não incidência. O efeito prático de não pagar imposto é o mesmo, né? Mas o instituto jurídico é completamente diferente. Vocês vão aprender o seguinte: na isenção ocorre o fato gerador e o fisco não pode lançar, que é constituir o crédito tributário. Na não incidência e na imunidade, que é uma competência negativa, nem existe fato gerador, nem nasce o fato gerador. Aí depende, porque assim,
a imunidade, ela é considerada uma não incidência que tem na Constituição Federal. É uma não incidência que constitucionalmente qualificada. A Constituição trouxe ela. Tá, é exatamente. Ela só reforça. Exatamente. Agora existe a não incidência pura e simples, que é no caso da lei chegar aqui, ó, não incide IPVA sobre veículos cujos proprietários sejam maiores de 80 anos. A lei simplesmente deu essa não incidência, entende? Aham. Aham. Que teve anteriormente. Exatamente. Aí já é uma briga judicial. Exatamente. Porque aí vai ser o que vai ser discutido, se essa remuneração é ou não distribuição de lucro. Mas aí é uma briga judicial, né? Então vamos lá, pessoal, mais os últimos tópicos aqui, antes da gente ir para as infrações. Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo. Simples assim. Quem é contribuinte? Proprietário. Colocou qualquer outra coisa na prova, está errado. Proprietário é o contribuinte. Agora são solidariamente responsáveis pelo imposto, né, pelas obrigações principais e acessórias. De pagar, é o crédito. São instrumentais, exatamente, são acessórias. São solidariamente responsáveis pelas obrigações principais e acessórias o devedor fiduciário e o arrendatário. É aquele caso, né, em que você faz o financiamento do seu veículo, a propriedade é do banco. Ele é o contribuinte. Só que você é o devedor, você é o responsável solidário. E como que o IPVA vem no seu nome? Está aqui no parágrafo único. A solidariedade não comporta benefício de ordem. O que é isso? O fisco pode lançar tanto em nome do banco, como no seu nome, como no nome dos dois. Isso é não comportar benefício de ordem. O fisco pode lançar em nome de um, de outro ou de ambos. Isso não muda a minha obrigação de pagar o tributo porque eu sou a proprietária, digamos assim? Como é que é? Vamos supor, vai no nome do banco. Se o fisco lançar, ele não vai fazer isso não. Porque ele vai lançar no teu nome, que está aqui no Mato Grosso, né? Por isso que ele bota... ele poderia lançar metade lá, metade aqui. Só que o fisco não faz isso, né? O fisco lança no nome da arrendatária. Então, importante aqui, a solidariedade no direito tributário, diferentemente do direito civil, ela não comporta benefício de ordem. Então, isso quer dizer que o fisco pode lançar em nome de um, de outro ou dos dois. Ó, mais responsável solidário, ó. A autoridade administrativa que proceder a um registro sem a prova de pagamento do imposto. Qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar documento, dados cadastrais. Nesse caso também, a solidariedade não comporta benefício de ordem. Então quer dizer que se uma pessoa física falsificar documentos para um amigo dele pagar menos imposto, o fisco pode lançar no nome desse terceiro, sem relação nenhuma com o veículo, porque ele é responsável solidário, porque ele agiu de forma a adulterar documentos com a intenção de pagar menos imposto. E a responsabilidade pessoal, que é sinônimo de responsabilidade exclusiva. Ó. É pessoalmente responsável pelo pagamento do IPVA
o adquirente ou o remitente em relação a fato gerador anterior ao tempo de aquisição. Aqui é quando você adquire veículo, você tem que pedir o quê? A certidão negativa de débitos. Você não pode adquirir um veículo sem essa certidão. Porque se você não solicitar a certidão, você pode ser chamada a responder pelos fatos geradores anteriores à data da aquisição. Remitente é no caso de leilão. Oi? Exatamente, porque assim, quando o vendedor aliena o carro, o que ele tem que fazer para se resguardar? Comunicado de venda, que aí ele se resguarda, exatamente. E o adquirente, ele tem que proceder à efetiva transferência em até 30 dias, entendeu? Mas sempre que você adquire um veículo, você tem que solicitar a certidão negativa de débitos daquele veículo, porque a nossa lei atribui essa responsabilidade pessoal. Tá aqui, ó, divididinho, ó, contribuinte, responsável solidário e responsável pessoal para a nossa prova. Ó o que eu falei pensando que já tinha dado, ó, meu Deus. O pagamento do imposto pode ser feito em até 6 parcelas, mensais e sucessivas, desde que o vencimento da última parcela ocorra dentro do exercício. Então, a regra é que o IPVA pode ser parcelado em até 6 vezes, mas desde que todas as parcelas dentro do exercício. Então, se você adquire um veículo novo em outubro, você não vai conseguir parcelar em 6 vezes, porque só tem outubro, novembro e dezembro. Perfeito? E aqui, o artigo 14 dá aquela explicação sobre os 12avos. Por que nós fazemos essa divisão proporcional? Ó? O valor do imposto, ele compreende tanto os 12avos do seu valor anual, quantos forem os meses faltantes para o término do ano, incluindo o mês da ocorrência do evento. Então, sempre a gente inclui o mês do evento, desprezando fração de dias. Em quais casos? Na primeira aquisição do veículo para o consumidor final, na importação, no desembaraço aduaneiro, na incorporação de veículo ao ativo permanente por fabricante, na perda de isenção. Então, se o veículo é de propriedade de um deficiente físico, ele é isento. Só que em julho, ele vende esse veículo para uma terceira pessoa que não tem isenção. A gente vai calcular esse imposto de julho até dezembro. E no caso de restabelecimento do direito de propriedade ou de posse de veículo. Então, naquele caso aqui, ó, que o veículo foi furtado em julho, vamos supor que ele só vai ser recuperado só em julho de 22. A gente vai calcular o imposto de julho de 22 até dezembro. Certo? Ele não tinha essa posse antes do veículo. Novo. Aí eu não paguei o IPVA. Se eu vender dentro do mesmo exercício, aí eu tenho que fazer o pagamento proporcional também a esse período. Tem uma situação disso aqui. Você não pagou? Ah, entendi. Aí na hora que eu comprei, eu não paguei o IPVA. Isso aí deve ser, porque tem em quase todos os estados, é uma lei específica que dá isenção no ano da aquisição. Só que não está na nossa lei aqui. Mas se cair essa lei específica, a gente olha, funciona mais ou menos assim. Alguns estados dão uma isenção para você comprar o veículo na concessionária no estado. Aí você tem aquela isenção dentro do ano. Só que se você alienar para outro estado, ele vai te cobrar um imposto. Mas não está na nossa lei, que provavelmente vai ser a lei da nossa prova, né? Ele geralmente não coloca assim. Trata de IPVA, tem diversas leizinhas aí esparsas, mas a lei que consolida é essa. Aqui foi onde eu peguei, das restituição.
Pessoal, assim, ó, decorar percentual de multa para a prova, se cabe dentro do seu tempo de estudo, eu acho bom, porque você vai garantir ponto que vai te dar né, grandes posições na sua classificação. Agora, sim, não costuma cair tanto assim a banca perguntar o percentual exato de uma multa, sabe? É bem, mas tem banca que se aventura a perguntar isso. Então eu trouxe aqui, ó, um resumo das multas, certo? Correção monetária, juros de mora e as multas. É tudo que você precisa saber para dar uma lida, né, próximo à prova. Caso a banca, né, cobre uma questão assim, que não é muito comum, mas você acerte. Então, a correção monetária é pelo IPCA, né? Não é pelo INPC, é pelo IPCA, certo? Os juros de mora é de 1% ao mês. Isso é quando você tem o vencimento do imposto numa data e você não paga. Então, se aquela sua cota venceu e você não pagou, você vai estar sujeito à correção monetária, IPCA, vai estar sujeito a juros de mora de 1% ao mês e vai estar direito à multa, né? Se você não pagar dentro do prazo, você vai estar sujeito a uma multa de 5% ao mês, limitado a 10%, se você pagar antes de uma ação fiscal. Se você pagar depois de uma auditoria fiscal, você vai estar sujeito a multa de 100% do valor do imposto. Então vamos lá. Seu imposto venceu dia 30 de março. Você não pagou. Se do período que você não pagou até hoje ocorreu uma fiscalização, uma ordem de serviço, né, o fisco bater lá na sua porta fiscalizando esse IPVA, e você não pagou ainda, você vai estar sujeito a uma multa de 100%. Agora, se você pagou e não teve nenhuma ação fiscal, a multa vai ser de 5% ao mês, limitada a 10%. A multa de 25% para quem não encaminha o veículo para matrícula e inscrição. É aquele caso de ontem que eu falei que a moça ali comprou o veículo e ficou rodando com ele 4 anos sem emplacar. Então, se ele não leva esse veículo para registro ou matrícula, está sujeito a uma multa de 25% do valor do imposto. E para quem utiliza... Pessoal, risque esse 200% aí, por favor. E para quem utiliza documento adulterado ou falso, isso aqui tudo você pode resumir por dolo, fraude ou simulação, né? Se você age com dolo, fraude ou simulação, com documento falso ou que sabe indevido para comprovar regularidade ou preencher algum requisito. Vamos lá, você não é deficiente físico, mas você frauda um laudo e entra com requerimento de isenção. Só que o fisco descobre que aquele laudo é falso. Você fraudou esse laudo para não pagar imposto, né? Então você vai estar sujeito a uma multa de 2 vezes o valor do imposto. É isso que vai cair na prova, 2 vezes o valor do imposto. Essa é a multa. 2 vezes o valor do imposto. Dispositivo de literalidade, ó, no caso de prática de mais de uma infração conexa com o mesmo fato, deve ser aplicada a multa mais grave. Isso aí costuma cair em prova, porque tem dispositivos que fala que é cumulativo, que é a multa mais leve. No caso do nosso IPVA, no caso de infrações conexas, será aplicada a multa referente à infração mais grave. E aquela multa que nós vimos aqui, ó, de 100%, quando você paga depois de uma ação fiscal, essa multa pode ser reduzida em até 50% se você pagar em até 30 dias da notificação do fisco. O artigo 23, só para fins de prova. Ó. O comprovante de pagamento do IPVA é de porte obrigatório pelo condutor do veículo, que deve apresentar
a fiscalização quando solicitado. Isso aí para fins práticos, né? Ninguém carrega, só para fins de lei mesmo. Agora, o parágrafo único, esse já salta aos olhos, ó. É vedada a retenção ou apreensão de veículo automotor em razão de inadimplemento de IPVA. Então, você para numa blitz lá, tá com IPVA vencido, você não pode ter seu carro apreendido ou retido por falta de pagamento de IPVA. Licenciamento já é outra coisa, né? Já é Detran. Só vai gerar multa pelo atraso, né? Agora você não pode apreender o veículo. Por quê? Vocês vão aprender em direito tributário e cai muito em prova que isso é considerado pelo Supremo Tribunal Federal como uma sanção política, um meio indireto de coerção. O fisco está se utilizando de um meio indireto para que você pague o tributo. E esse não é o meio correto. Nós temos execução fiscal, dívida ativa, esse é o meio correto. Então não é apreender o seu veículo para que você pague o imposto. Aí, porque licenciamento não é tributo. Entendeu? Aí já é já é um custo lá do Detran. Exato. Aí eu já nem sei como é que funciona lá. Mas para fim de prova, IPVA não pode. Literalidade. E aí, pessoal, quer ir embora ou mais umas questõezinhas? Questão na veia. Quem tá com fome aí? Pessoal, bora fazer mais umas questõezinhas aqui para nós ir embora. E aí, quando eu voltar... Oi? Próxima aula é final de junho. Quando eu voltar, aí a gente faz revisão com mais questões de PVA, de Lei 2475, entra no novo assunto. E no nosso grupo lá, vamos tacar a questão lá e debater ideia. Você não entrou, não? Eu vou mandar no nosso grupo aí do WhatsApp. É um canal lá no Telegram. Olha só. É isento de pagamento de IPVA a propriedade de veículo aéreo desde que seja monomotor. Certo ou errado? Pronto, mas é isso que você tem que lembrar mesmo. A isenção é para veículo aéreo de uso exclusivo agrícola. Não tem esse negócio de monomotor, questão errada. É isento de pagamento de PVA a propriedade de veículo com mais de 15 anos de fabricação. 18. É isento de pagamento de PVA a propriedade de veículo pertencente a entidades sindicais dos trabalhadores. É não incidência. É trabalhadores, mas é um caso de não incidência. Não é isenção. Cuidado. Por isso tem que colar esses dois quadrinhos, da não incidência e da isenção, para acordou, você dá uma olhada antes de tomar café. Aí eu vou deixar para a tributária, que ela vai explicar certinho as consequências, mas para a gente aqui é só saber mesmo. O valor do IPVA devido de um veículo 0 km adquirido em setembro pode ser pago em até 6 parcelas? Errado. Exatamente. Então, assim, em regra, são 6 parcelas, mas as 6 tem que estar dentro do exercício. Perfeito? Não, gente, calma aí, rapaz. Vocês estão... É contribuinte do IPVA o proprietário do veículo, desde que ele detenha a posse direta do veículo? Não, porque nós vimos que até aquele banco domiciliado lá em São Paulo, que é proprietário do veículo, é contribuinte, porque ele é proprietário. Só que você, que é devedor fiduciário, né, você é o responsável solidário, e o fisco já lança logo no teu nome. Pronto, acabou.
Contribuinte, proprietário do veículo, não tem nada além. Havendo recolhimento integral do IPVA no ano do furto ou roubo, o sujeito passivo perde o direito à restituição proporcional? Perde não, né? Ele tem direito à restituição. Oi? Não, pulei não. As 6 parcelas. Porque assim, tem algumas questões aí que está aí no meio dessa, né? Tem a 21 que eu vou trazer em outra aula para fins de revisão, tá, gente? Fique tranquilo, a gente vai fazer questão aqui até lá no grupo aqui. Porque assim, como o nosso assunto é um pouco extenso, a gente tem que andar, senão a gente não... Ó, a devolução da importância recolhida a maior ou em duplicidade em relação a veículo objeto de furto ou roubo ocorrido no mesmo exercício será processada mediante requerimento do interessado, desde que o faça no mesmo exercício do evento. Tá errado, né, pessoal? Exato, ele só pode fazer esse requerimento no próximo exercício. Tá vendo? Vocês estão absorvendo perfeitamente. Exatamente, no próximo exercício. Ó, que é o caso lá de correção que nós só passamos por cima ali, né? Os valores do IPVA não integralmente pago no prazo, inclusive os valores relativos às parcelas mensais, né? Serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% ao mês. Nós vimos, né? Correção monetária, IPCA, juros de mora, 1% ao mês. E a multa por pagar fora do prazo de 5% limitado a 10% se ele pagar antes de uma ação fiscal e 100% de multa se ele pagar depois de uma ação fiscal. Professor, esse de 5% podendo chegar Até 10%. e por que vai chegar a 10%? É o prazo que ele ficar sem pagar, porque é 5% ao mês. Ou seja, deu 2 meses, já deu 10. Aí se ele não pagar, fica ali em 10. Só que se tiver uma ação fiscal nesse meio termo, aí passa para 100%. Oi? 1%, tá certo. No caso da prática de mais de uma infração conexa com o mesmo fato que lhe deu origem, devem ser aplicadas as multas cumulativas às várias infrações. A mais grave. Infração conexa, multa mais grave. Não cumula, não. Desde que seja lavrada a NAI, né, vocês vão ouvir muito falar dessa NAI em processo administrativo tributário, que é a notificação de auto de infração, é permitida a retenção ou apreensão de veículo automotor em razão de inadimplemento de IPVA? Errado, né? Não posso reter ou apreender veículo devido a inadimplemento de IPVA. Cancelam-se integralmente os débitos de IPVA relativo a veículo objeto de perda total, furto ou roubo, a partir da data da ocorrência do evento. É proporcional, né? A gente tem que deixar lá os meses anteriores ao evento. Então, se ele foi furtado em março, a gente deixa lá as parcelas relativas a janeiro, fevereiro e março. E cancela as de abril até dezembro. E, pessoal, agora, última questão, hein? Vamos tratar das outras, que essa é de cálculo agora. Questão caiu, você faz Bahia. Tem algum baiano aí? Nenhum baiano? Saiu de administração lá. Então vamos lá, pessoal. Em 1º de março, já circula logo, hein? Em 1º de março, o senhor Infante, domiciliado e residente em Cuiabá, adquiriu da concessionária veículo de passeio de 1.000 cilindradas, 0 km, tendo, né, pago o valor total de 120 mil, conforme constou da nota fiscal de aquisição. Nessa não. O referido valor decompõe-se nas seguintes rubricas:
105 mil referente ao valor venal, 12 mil referente a equipamentos e opcionais e acessórios, e 3 mil referente a frete e seguro. Então, esses 120 mil, né, decompõe nessas parcelas. 105 mil de valor venal entra na base de cálculo? Claro, né? É o valor do veículo. 12 mil de opcionais e acessórios entra? 3 mil referente a frete e seguro entra? Entra, porque é outras despesas que a lei fala. Então, qualquer despesa decorrente da aquisição ou da importação entra na base de cálculo. Então, porque às vezes é o seguinte, você compra um carro e essa concessionária manda trazer de outro estado, ela te cobra frete e seguro. Não é o seguro que você vai fazer posteriormente, não. Exato. Então, qual a nossa base de cálculo? 120 mil, confere? Qual que é a alíquota para veículo de passeio de até 1.000 cilindradas? 2%. Então, nosso valor do nosso IPVA é 2% vezes 120 mil, 2.400, né? Confere? Exatamente. Não, março entra. Então, por isso que sempre circula essas datas, para você nunca esquecer de fazer o cálculo proporcional. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Confundi aqui. São 10. Não tem problema. Não. Pode ser o último dia. Você vai sempre incluir o mês do evento. Então, se essa aquisição fosse dia 30 de março, seria a mesma coisa, porque você vai incluir o mês de março. Bom? Então, 10 dozeavos de 2.400 dá quanto? 2.000? Não, é carro, tá bom? Perfeito? 2.000? Fizeram aí? Então, beleza. 2.000. A alíquota de 2% aqui, ó. 1.000 cilindradas, 0 quilômetro, né? Então, 120 mil, que é a nossa base de cálculo, vezes 2%, vezes 10 dozeavos. Oi? Sumou não? Então, deu certo? Aí você corta aqui, ó. É matemática, né? Bota 1 aqui, bota 5 aqui, não adianta nada. Vai ter trabalho do mesmo jeito. Gente, mas é sério, ó. Não usa calculadora, não. Não pode, por quê? Tem que ficar atento. Ele fala que o 120 é decomposto. Aí dá erro, porque ele fala que o 120 mil é decomposto nas seguintes rubricas. Aí, ó, vamos supor que ele colocasse aqui, ó. Seguro automotivo para 1 ano após a aquisição. Isso aí não entra, não. Aí você teria que tirar essa parcela dos 120 mil, porque aí já é o seguro que você vai fazer, né? Aquele seguro lá. Pessoal, perfeito? Na próxima aula nós vamos dar início ao ICMS na Constituição Federal, na Lei Candir, e vamos sempre trazer uma revisão e umas questõezinhas do que nós já vimos, tá bom? Mas não deixe de ler o CTN em casa todo dia. Não deixe de ler o nosso Vademecum de IPVA e de lei complementar, porque não adianta a gente hoje ver isso e daqui a 2 meses você nunca mais viu. Vai esquecer tudo. Coloque no plano de estudo leitura da lei seca. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Bom fim de semana a todos. Vou mandar o link, vou mandar mais questões no Telegram. Participem, comentem, troquem ideia. O grupo é para isso. Compartilha, comenta.
Me siga nas redes sociais. Deixe seu like. E até a próxima, pessoal. Até a última semana de junho.